Boa noite, meus amados. Que a graça, a misericórdia, a paz do Senhor continue abundantes em nossa vida. Você já imagina o tema da mensagem? Deus que vê. E você precisa entender, claro, no filme, a gente já poderia voltar para casa e já ser abençoado com a mensagem do filme. Mas há um contexto aqui. Deus tem dado uma promessa a Abraão, quando o chamou de Ur dos Caldeus. Deus dá uma promessa, Deus faz uma promessa a Abraão, quando ele decide em obediência fazer o que Deus tem feito, sair da sua parentela, da sua terra e ir para o lugar que o Senhor ia mostrar. O Senhor disse que daria a Abraão uma descendência, o Senhor prometeu uma terra e o Senhor prometeu a bênção. Foram as três coisas que Deus prometeu a Abraão. O tempo passa, Abraão peregrina na terra, ele sai em obediência, caminhando na terra, e o Senhor está dando aquela terra a Abraão, mas o descendente não vem, o filho não vem. Ele e Sara já com 85 anos, e o menino não vem. Então, Sara, querendo apressar o processo, ou querendo resolver a sua maneira, decide que Abraão deveria unir-se a Agar, uma escrava egípcia, para dali gerar descendência a Abraão. E Abraão mesmo já tem questionado com Deus como é que vai se cumprir isso, já que o único na minha casa, o meu descendente é um escravo, é o Damasceno, Eliezer. Como é que pode? Deus, no capítulo 15, renova com Abraão a sua aliança, mas nada tem acontecido, um filho não tem nascido. Então, em Gênesis 16, acontece essa trama, vamos colocar assim, essa história em Gênesis 16. Sara quer resolver a situação à sua maneira e diz para Abraão, então, ter um filho com Agar, para então daí vir a descendência e eles poderem desfrutar a bênção de Deus. Acontece que quando Agar engravidou, diz o texto bíblico que ela começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Eu estou no capítulo 16 de Gênesis e no versículo 4. Ao saber que ela tinha concebido, que estava grávida, ela então começa a desprezar a sua senhora. Sara diz então a Abraão: olha, seja sobre você a afronta que é feita a mim, eu mesmo pus a minha serva nos seus braços, ela porém, vendo que engravidou, agora me olha com desprezo, que o Senhor julgue entre mim e você. Então ela está agora botando Abraão no meio da situação, colocando a culpa em Abraão, e Abraão simplesmente diz: você continua a ter o controle sobre sua serva, faça com ela o que melhor lhe parecer. Essa é a atitude de Abraão. Heróis têm pés de barro, né? Os heróis da fé têm pé de barro. Abraão poderia ter agido de uma outra maneira, mas é assim que ele resolve. E veja bem, o versículo 6 ainda diz: então Sarai a humilhou. Veja que o texto não descreve como é essa humilhação. O filme retrata, como diz o filme, esse curta é baseado também em fatos históricos, não dados históricos. Como é que é essa humilhação? Não diz. E por ter sofrido essa humilhação, não sei quanto tempo, quantos dias, Agar fugiu da presença dela. E então, toda essa cena bonita do anjo de Deus, o anjo do Senhor se encontrando com Agar e dando a ela essa promessa. Vocês sabem que a história não termina aí, porque se você virar os capítulos da Bíblia, no capítulo 21 tem o continuar da história. Ela volta para casa, Ismael cresce, então Deus cumpre a promessa a Abraão, certo? Quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos, e dizem os estudos baseados na cronologia que quando Isaac nasceu, Abraão tinha aí perto de 100 anos, não é isso? E Sarai 95, então você imagina, já tinha passado algum tempo.
E agora está esse menino mais crescido, já um adolescente, caçoando de Isaac, e Sarai não aguenta de novo e diz: manda embora a serva com o menino, porque ele aqui não vai ficar, porque só um vai ser o descendente de Abraão, e esse é Isaac. E aí nós conhecemos o restante da história de Agar. Ela foge novamente, vai para o deserto, e o Senhor esteve com Agar, o menino cresceu e se tornou flecheiro, e a mãe o casou com uma egípcia, e Ismael é o pai dos povos árabes, né? Assim sabido. Então esse é o contexto, mas o filme é dedicado às mulheres que sofrem em silêncio, é dedicado àquele que acha que ninguém vê quando sofre. Você já sofreu calado? Você já passou por uma dor grande e percebeu que ninguém se importava com você? Você já passou por uma situação onde pareceu que você era invisível? Na realidade, há um conceito na psicologia social e nas ciências sociais referente à invisibilidade social. A invisibilidade social, ela trata de pessoas que elas estão inseridas no contexto, mas os outros não a percebem, seja por indiferença ou por preconceito. Em 1994, um psicólogo começou uma pesquisa ainda quando estudante, o nome dele, Fernando Braga da Costa, porque o professor desafiou que os alunos de pesquisa que desenvolviam esse tema deveriam se juntar aos garis da faculdade e caminhar entre o povo. Esse homem já se preparando para ser um professor, então ele faz aquilo e ele repete essa pesquisa. E só para ter uma ideia, naqueles dias que ele estava vestido de gari, seus colegas, inclusive um colega que era vizinho dele, que eu conhecia, que caminhava com ele, ele deu bom dia e a pessoa sequer o cumprimentou. Nos dias que ele passou ali, vestido de gari, andando pelo refeitório, andando por tudo, pelas salas, colhendo lixo, ninguém o reconheceu, ninguém lhe viu. Ele era um invisível, ele se tornou um invisível. E muitos hoje estão assim nessa condição de invisível. E muitas vezes um sofrimento ou uma situação difícil nos torna invisível para as pessoas, para muitas pessoas. Mas deixa eu lhe dizer uma frase que Deus me deu enquanto eu pensava nessa mensagem, escrevi um pouco. Os homens, algumas pessoas podem ser invisíveis para outros homens, mas nunca serão para o Deus que tudo vê. Guarda isso. Qual é a dor que estás passando e você, ao passar por ela, tem sentido que ninguém se importa, ninguém se interessa, ninguém vem em teu socorro, ninguém vai ao teu encontro, ninguém dá a mão, ninguém intervém, e você está ali como um invisível. Há um Deus que vê. A primeira coisa que eu queria que refletíssemos hoje é que o Deus que vê muitas vezes parece ser indiferente à nossa dor. Olha o que eu disse. O Deus que vê, muitas vezes para nós, parece indiferente à nossa dor. Quais as dores de Agar aqui? Depois você pode ler todo o texto. Primeiro, na cultura que ela estava, ela era uma mulher. E ainda hoje as mulheres são discriminadas, recebem, às vezes, trabalhando na mesma função que homens recebem, salários diferentes, para menos, né? Na sociedade, em algumas sociedades, inclusive no mundo muçulmano, mulheres não têm direitos. Em algumas sociedades, as mulheres sequer podem estar sentadas ao lado do seu marido em reuniões.
Era nesse contexto que Agar vivia. E é nesse contexto que ainda hoje muitas mulheres estão vivendo. O simples fato de serem mulher as faz invisível. Eu me lembro uma cena que me marcou muito. Eu fui pastor de uma família muito amada e por um tempo essa família decidiu mudar-se, migrar para os Estados Unidos. E lá, uma das meninas da família, uma menina linda, uma menina inteligente, estudando na faculdade, encontrou-se com um moço e enamorou-se dele. E eles começaram a se preparar para casar, tudo isso. E eles se casaram. Só que ele era filho de um sheik saudita. E ela casou com ele. E ela foi morar com ele. E simplesmente, no dia que eu encontrei, ela tinha que estar com a burca, ela não podia me abraçar e chorando, ela disse para mim: meu pastor, como eu gostaria de lhe dar um abraço, como eu gostaria. E teve uma hora que o marido olhando à distância, enquanto eu conversava, e só conversava com ela porque eu estava com minha esposa e estava com os pais dela do lado. E ele de longe observando, teve uma hora que aquele véu caiu e mostrou o seu nariz, e o homem deu um grito de lá e ela imediatamente levantou. Nossa, naquele dia eu chorei. Naquele dia eu chorei. Aquela menina que foi criada na igreja, agora estava vivendo aquele regime, vivendo aquela vida. E eu orei por ela ali, chorando e pedindo que Deus resgatasse o seu coração. Agar era como uma dessas meninas, sem direito, invisível. A segunda coisa que diz o texto, depois você pode ler o capítulo 16, ela era escrava. E escravo já não tem direito. Escravo quem manda é o Senhor. Isso já era um sofrimento. Terceira coisa, ela foi forçada a ser uma barriga de aluguel. Porque o filho não era para ela. Era um filho para gerar descendência a Abraão, para que daí viesse a descendência. Não é essa a ideia de Sara? Ela não queria ter aquilo. Ela não escolheu aquele homem para ser o pai do seu marido. Alguém escolheu. Ela não escolheu um homem de idade muito diferente da dela, possivelmente. Aquele talvez não seria o homem que ela escolheria para ser o pai dos seus filhos. Mas ela não tinha como, ela era uma escrava. Quarta coisa, ela não foi protegida pelo homem que gerou o seu filho quando ele estava na barriga. Aquele homem que era o pai, porque gerou e deveria ser pai. Ele não a protegeu, ele a deixou exposta à dor, à revolta de uma mulher ferida. Quinta coisa, ela foi humilhada a ponto de não aguentar tanta humilhação. Como eu disse, o texto não relata como foi essa humilhação. Mas o fato dela fugir, mostra que ela não aguentou a humilhação. Não sei quantos dias foi isso. E era humilhação que era vinda de uma outra mulher, que deveria se compadecer de uma mulher grávida, mas não teve qualquer condescendência. Foi cruel com ela, humilhou. Eu fico a pensar aqui como foi o sofrimento dessa mulher grávida que queria a saúde do seu filho no ventre, ali cuidar dele, ser humilhada, ser fustigada por uma outra mulher. Sexta coisa, Agar vive um período de fugitiva, sem lar. Ela sai de casa e foge, e caminha por um deserto, sem ninguém se encontrar com ela, ou se encontrou, não a viu. Passou por ela, mas não foi em seu socorro. E ela está sozinha, fugindo. É ou não é sofrimento? É muito, né? 6 coisas muito claras. Talvez depois você vai encontrar, se ler o texto, pode encontrar outras coisas.
vivendo como fugitiva, ela sai do seu lugar de proteção, cuidado, sai do lugar ou sai da presença daquele que poderia ajudá-la como pai do seu filho. Fugira porque o sofrimento e dor eram maiores que a proteção que poderia receber do pai do seu filho. Pois é, muitas vezes o sofrimento e dor, passado em um determinado lugar, nos faz querer fugir para bem longe deste lugar. É ou não é? Você já sofreu num lugar que você disse assim, para lá eu não volto nunca mais. Já passou uma experiência assim? Aquele lugar nunca mais. Quando Sarai saiu, ela saiu para isso. Então vamos lá. Algumas lições aqui. Lembre-se, muitas vezes, aquele que sofre parece que Deus está indiferente. Aquele que vê parece estar indiferente. Você tem passado por humilhação? Tua humilhação tem razão de ser. No caso de Agar, se nós formos honestos com o texto, vamos ver que ela desprezou Sarai. Ela desprezou. Talvez o fato de ficar grávida botou ela de nariz empinado. Como diz a minha mãe, fez ela engrossar o cangote, mesmo como uma escrava. Agora ela não queria baixar, porque agora ela era uma grávida, e é grávida do Senhor Abraão. Não é pouca coisa, não. Porque ela é grávida de Abraão. Ela é grávida do homem que recebera as promessas de Deus. Ei! E o menino que está aqui será o descendente deste homem. Então, diz o texto que ela começou a desprezar Sara. Talvez esse momento de humilhação de Agar tinha razão de ser. Porque a Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. A Bíblia também diz que aquele que se exalta será humilhado. Possivelmente ela colhe um pouco daquilo que ela semeia. Possivelmente. Se formos honestos com o texto, nós precisamos entender assim. Mas deixe eu lhe dizer, guarde essa frase, mesmo com tudo isso, nada justificaria humilhar uma mulher grávida a ponto dela não aguentar mais e ter que fugir. Minha segunda reflexão é: Agar fugiu, como muitos de nós fugimos. Muitas vezes, diante do sofrimento de algo que parece tão duro, muito duro para nós, a nossa tendência natural é o quê? Vazar, né? Fugir. Ir para bem longe. E aí me vem à mente o profeta fugitivo, que Deus dá uma ordem para ele, mas era tão duro para ele pregar aquela mensagem para um povo se arrepender, que ele diz assim, de forma nenhuma, não posso pregar esse negócio, esse povo tem sido opressor, eu prefiro fugir da presença de Deus. E ele vai para bem longe. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Todos nós sabemos, nós que lemos as Escrituras, da presença de Deus ninguém pode fugir, ir para distante. Agar fugiu para longe do sofrimento. Ela não sabe para onde está indo, mas ela quer fugir. Ela quer fugir do sofrimento. E muitas vezes, muitos de nós quer fugir do sofrimento sem se dar conta que muitas vezes Deus está agindo nisso para o nosso bem e que o lugar que nós estamos pode ser o lugar que Deus quer que estejamos, mesmo em meio ao sofrimento, porque ali é o lugar da bênção. Preste atenção. O anjo, quando se encontra com Agar, faz duas perguntas. Quais são as duas perguntas?
De onde vem? De onde vens e para onde vais? Ela não responde a primeira pergunta. Na realidade, ela nem responde a segunda. Ela não responde nenhuma, ela só diz uma coisa: eu fujo da presença de Sara, a minha senhora. Onde é que Agar está? Ela está com Abraão, o homem que recebera as promessas. Que recebera a promessa de bênção, de terra e de descendência. É ou não é? Mas ela não reconhece isso, ela não diz isso. De onde você vem? Vendo a casa de Abraão? Ela não diz. De onde você veio? Venho da casa do homem que recebeu as bênçãos. Ela não diz. Ela também não diz para onde vai. Porque o sofrimento e a dor possivelmente tinham embotado sua esperança. Muitas vezes quem sofre tem a sua esperança embotada. Não vê futuro. Não vê futuro. Segunda coisa que eu queria que refletíssemos um pouco é: o Deus que vê também é aquele que vem ao nosso encontro. Não foi Agar que foi ao encontro de Deus. Foi Deus que foi ao seu encontro. Ela parou no lugar. Ela está querendo sobreviver, ela está querendo fugir daquela situação e sobreviver. Mas eu gosto quando o texto bíblico diz assim: quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho, perguntou-lhe. Quando o anjo do Senhor a encontrou, numa outra versão diz: tendo-a achado. Ela está perdida, fugitiva, sem rumo, e agora ela é achada. Essa expressão denota que foi o próprio Deus que foi à procura dela. Denota que ela estava sem rumo, sem direção. Aquele lugar ali, ela nem sabia direito onde estava. Esse termo, tendo-a achado ou encontrando o anjo do Senhor a ela, enquanto estava naquele, quer dizer assim: Deus vai ao encontro dela, o Deus eterno, que nenhum homem pode se esconder da sua presença. Eu posso me esconder dos homens, mas de Deus não. Ele sabe onde eu estou e pode vir ao meu encontro, porque Ele é soberano e querendo Ele pode vir ao meu encontro para me achar. Lembra da parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho perdido? A ovelha perdida, tendo achado, mesmo termo, colocou sobre os ombros. É Deus quem vai ao encontro para achar. O Deus que vê é o mesmo que vai à procura daquele que está perdido, fugitivo, sem rumo. E preste atenção, diz assim: o anjo do Senhor. Os teólogos aqui, os que gostam de teologia, sabem que o anjo do Senhor é quem? Aqui nesse texto. É Jesus. É o Jesus pré-encarnado. Olha só. É Jesus antes da sua encarnação. É o Emanuel, Deus conosco, antes dele estar conosco. Que aparece a alguns poucos homens no Velho Testamento. Algumas poucas aparições do Emanuel, Deus conosco, antes dele estar conosco. E um deles é com Agar. O anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Sempre que você encontrar uma aparição se referindo ao anjo do Senhor, é uma teofania, como é chamado em teologia. É a manifestação visível de Jesus a uma pessoa antes mesmo dele estar encarnado. Olha, então Deus extrapola toda a teologia, todo o plano da redenção, vamos dizer assim, e ele vem e diz assim: ele, o próprio Jesus, encontra-se com Agar. É ele quem a acha. O Eterno rompera os céus e veio ao encontro de uma grávida em seu sofrimento. O Deus que vê é o Deus que vem ao nosso encontro para nos achar. Não esqueça disso. Terceira coisa sobre o Deus que vê:
O Deus que vê é o mesmo que nos faz refletir o que se passa conosco. Muitas vezes a gente quer as respostas prontas por nós mesmos, sem entender por que estamos passando por aquilo. Esse Deus que vê chega para Agar e diz assim: Agar, o que se passa contigo? De onde você vem e para onde vai? Meu amado, se hoje o Deus eterno se encontrasse com você e perguntasse: Antônio, Maria, José, Paulo, de onde você vem e para onde você vai? Todos nós vamos ter que, em algum momento da vida, ter a resposta para essas duas perguntas. Hoje muitos homens não têm a resposta para isso, são chamados agnósticos ou ateus, aqueles que creem na teoria da evolução. De onde você veio? Vem do macaco. Para onde você vai? Para o nada. Mas nós, criados à imagem e semelhança de Deus, sabemos que um dia o Deus eterno nos fez. E para onde nós vamos? Nós começamos cantando Maranata. Nós temos uma esperança. Nós temos uma esperança. Nesse momento, Agar não tinha resposta. Possivelmente o sofrimento embota a sua capacidade de raciocinar e de dar a resposta. Como eu disse, seria muito fácil para ela: venham da casa de Abraão. E olha, nós não temos todo o diálogo aqui. Nós temos uma síntese, nós não temos todo o diálogo. Mas eu fico imaginando se ela estivesse conversando comigo. Ah, você vem da casa de Abraão. Quem é Abraão? Abraão é aquele homem que Deus deu a promessa. E quais foram as promessas? Ah, sim, e você está grávida de um filho dele. E se você ficar, você vai desfrutar das bênçãos ou não? Possivelmente ela levaria a refletir um pouco. Como eu disse, nós não temos tudo no texto. Não estou dizendo que eu sou melhor que o anjo do Senhor, não. Só estou dizendo que possivelmente não está todo o diálogo aqui. Agar conhecia o homem das promessas, mas até aquele dia ela não conhecia o Deus que tinha dado promessas a Abraão. Mas naquele dia o anjo de Deus, o próprio Senhor, se manifesta. Terceira coisa, o Deus que vê é o Deus que pode transformar a nossa história de humilhação. O Deus que vê é o Deus que pode transformar a nossa história de humilhação. Agora, se você olhar o texto, diz que o anjo encontra-se com ela e diz assim: Agar, serva de Sarai, de onde você vem aí, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo diz para ela: volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. Meu amigo, você não está entendendo nada. Eu estou fugindo de lá, como é que eu vou voltar para lá? É um contrassenso essa ordem. Que ordem é essa? Eu voltar para lá, para o lugar de onde eu já fugi? Pensei que você ia me dizer: caminha mais, vai encontrar. Não. Sabe, meus amados, até mesmo quando o Deus eterno nos ordena a voltar ao nosso lugar de opressão e dor, sofrimento, de humilhação e nos humilhar, mesmo que esta ordem pareça um contrassenso, o Deus que vê é também o Deus que controla todas as coisas. E quando Ele nos dá uma ordem, Ele tem propósito nisso. Ele tem propósito nisso. E isso vai mudar o estado de humilhação. Foi o que aconteceu com ela. Voltar para casa. Volta para a tua senhora, olha só, diz o texto, e humilha-te sob suas mãos. Não é só voltar para casa, é para voltar e humilhar-se. Você conhece o texto bíblico que fala sobre isso? Há texto bíblico que diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Tiago 4,10, humilhem sobre a poderosa mão de Deus para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Preste atenção, é você se humilhar. Tem gente que diz assim: pode me humilhar,
porque eu vou ser exaltado. Não está na Bíblia isso não. Está na Bíblia, se você se humilhar, você tomar uma atitude de humilhação, aí Deus vai exaltar. A palavra de Deus é corroborada depois nesse ensino, quando o anjo diz: volta e humilha-te sob tua senhora. Muitas das ordens de Deus aos seus filhos são recheadas de promessa. E não foi diferente aqui. Agar desfrutou disso. O anjo dá essa ordem, mas olha em seguida, o anjo também lhe disse: opa, tem um também aqui. Não é só voltar. Peraí, eu volto e o que vai acontecer comigo? Eu volto e ela vai continuar me oprimindo. Eu volto e eu não sei se vou aguentar. Eu volto e será que o meu filho nasce? Eu volto, e aí, não, peraí, calma. Volta. Porque o anjo disse: olha só, aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. Opa, eu não vou ter só um filho? Esse menino vai nascer mesmo? Irmãos, nós que lemos a Bíblia, essa promessa parece com que promessa? Essa promessa dada a Agar parece com que promessa? A promessa dada a quem? A Abraão. É a mesma promessa dada a Abraão de alguma maneira. Eu vou multiplicar a tua descendência. Ei, Agar, eu vou multiplicar a tua descendência. Volta. Volta. Agar desfrutou das promessas de Deus. Muitas vezes, a forma de Deus transformar a nossa história de humilhação em uma história de realização é pelas promessas. As promessas de Deus são isso. É o transformar de Deus a nossa história de humilhação em história de realização. Vamos lá, as promessas? Multiplicarei sobre modo a tua descendência de maneira que por tão numerosa for contada. Imagina só, né? A grávida que só tem um só filho, mãe solteira, porque o pai não está assumindo, né? E meus irmãos, o Dr. Shedd, no seu comentário deste versículo, diz assim: todos os árabes que aceitam a doutrina maometana alegam ser descendentes de Ismael. É gente demais. É gente demais. Segunda coisa: darás a luz a um filho e lhe chamarás Ismael. Foram poucas as pessoas na Bíblia que Deus diz assim: o nome deve ser. Porque quando Deus dá Ele próprio o nome, é porque essa pessoa será altamente relevante para Deus, na sua relação com Deus, no plano de Deus. Lembra de João Batista? Ele será aquele que endireitará os caminhos e preparará para a vinda do Messias. Os pais não podiam dar o nome. Quando queriam dar o nome do menino de Zacarias, Zacarias Júnior, e o Zacarias está lá, mudo, pega a tabinha e diz: não, é João, porque o anjo disse que é João. É João. Jesus, ao nascer, já recebe o nome dele é Jesus. Porque ele é o Emanuel, Deus conosco. Nossa, olha o que já recebe o nome. Terceira promessa: ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus muros. Ou seja, ele vai ser muito forte. E se depois você for no capítulo 21, que tem o restante da história, vai ver que o menino cresceu e se fortalecia, se tornou flecheiro, guerreiro, poderoso. A promessa se cumpriu. Promessas de Deus podem transformar nosso estado de humilhação para uma vida de realização. Olhe para mim agora e pense um pouquinho. Que promessas Deus tem te dado? Você está sofrendo? Está no aperto? Está invisível para alguns? Uma pessoa bem próxima com você podia vir ao seu socorro, mas reteve a mão, não foi.
A pessoa viu que você perdeu tudo, que você está numa agonia, mas ela passou igual aqueles lá que viram o homem semi-morto, lá em Lucas 10, né? Passaram de largo, o sacerdote, o levita. Você está passando por um momento assim? Eu queria te dar uma palavra hoje, baseado nessa história. O Deus que vê é o Deus que dá, que faz promessas. Quais são as promessas de Deus? Quais são as promessas que Deus te deu no dia que você se converteu? Não estou falando hoje, não estou falando ontem, mas a partir do dia que você se converteu, o que Ele te prometeu? Quando você ler a Bíblia e ver as promessas de Deus, você entende que elas são para você, ou você não as compra, não as entende como sendo para você, e você está vivendo à mercê das promessas de Deus, rejeitando as promessas de Deus. Às vezes, um sofrimento intenso, uma decepção nos faz desistir de crer. Esses dias eu tenho ouvido algumas pessoas que têm desistido de estarem agregados a uma igreja. Foram profundamente feridos numa igreja local, por um líder, por um outro irmão, e não querem pisar mais numa igreja. Pessoas que receberam muitas promessas. Eu não quero caçoar da dor dessas pessoas. Eu vejo o que eu afirmei. Muitas vezes uma intensa dor nos faz ficar com o pensamento embotado quanto às promessas. Lembra os discípulos no caminho de Emaús? Diz que eles, enquanto conversavam com Jesus, sua mente estava como que embotada para eles entenderem. E Jesus pergunta a eles: o que vocês estão caminhando pelo caminho? Eles dizem: nós estamos, só você não sabe, nós estamos falando sobre Jesus, você não sabe dos acontecimentos dos últimos dias, nós estamos falando sobre ele, porque nós o seguimos, nós tínhamos esperança, nós esperávamos que ele fosse restaurar o reino de Israel, e agora, olha, tudo acabou, o homem está morto, enterrado. Às vezes uma dor, um sofrimento grande nos faz perder a perspectiva das promessas. Mas a minha dor não muda quem Deus é, nem suas promessas, a sua palavra. O que Deus tem prometido para você? Em Agar, ou para Agar, todas as promessas que Deus deu se cumpriram. Todas. As promessas podem se cumprir na vida de todos os que se mantiverem firmes em manter a confiança no Deus das promessas, pois quem prometeu é fiel, e ele não promete e depois retira a promessa, ele cumpre o que prometeu. Lembra disso. Você veio hoje à noite aqui, ou está a nos ouvir por um dos canais aí da internet, porque o Deus que te vê tem uma palavra para você. Ele tem uma palavra. Assim como ele teve para Agar naquele dia. Deus que vê é o mesmo Deus que também chegou até Agar, que foi ao seu encontro. E esse Deus que foi ao encontro de Agar, ele já chegou antes de nós aqui. Um dos nomes de Deus é Jeová Chamar, o Deus que está aqui. E há vários sentidos para esse nome. É que ele já chegou antes. Quando a gente pensa numa coisa que vai acontecer daqui a 10 anos, ele já chegou lá, ele já está lá. Mas é o sentido também do Deus Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco. Esse é o Deus que vê. Esse é o Deus que vê. O Jeová Chamar, que é o Deus conosco, que veio aqui, chegou antes de nós, que talvez tenha uma palavra para você e para mim, foi pelo cântico, ou alguma coisa aqui exposta, ou o próprio
o próprio filme. Mas muitas vezes nós, no nosso diálogo com Deus, a gente não consegue ouvi-lo. A gente se fecha para ouvir o que Deus tem para nós. Talvez hoje o que você tem que responder é as duas perguntas. É as duas perguntas que Deus fez. O anjo do Senhor fez, o próprio Jesus fez a Agar. De onde vens? Para onde você vai? Estás fugindo de Deus, pensando que pode fugir dele? Estás indo para mais distante da casa do Pai? Estás ferido? Como é que estás? O que Deus tem te falado hoje? Meu desejo e oração é que, assim como ele foi ao encontro de Agar, ele se encontre contigo. Meu desejo e oração também é que esse Deus que vê, que também falou com Agar e lhe deu promessas, também ele possa hoje fazer suscitar no seu coração algumas das promessas que ele lhe deu, para você não desistir da sua caminhada com ele, não desistir de segui-lo, não desistir de cultuá-lo, não desistir de viver um relacionamento com ele. Sabe por quê? Essa é a última lição na história do Deus que vê na vida de Agar. O Deus que vê, ele merece ser adorado. Nós começamos aqui com uma canção que falava sobre isso. O nosso dever de adorar. Versículo 13, se você está acompanhando na sua Bíblia, diz assim: então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ele, o nome: tu és o Deus que vê. Porque dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chamou Beer-lahai, fica entre Cádiz e Berebe. Numa outra versão diz: Agar o adorou, ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Ela invocou. Essa expressão, invocou o nome do Senhor, aparece pela primeira vez quando Enos, filho de Sete, nasceu, e Sete foi o que ficou no lugar de Abel, que foi morto, lembra? Diz que quando Enos nasceu, Sete diz assim o texto bíblico, então se começou a invocar o nome do Senhor. E é interessante que essa expressão, invocar o nome do Senhor, está em toda a Escritura, né? E aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, nós encontramos no Novo Testamento. Invocou ao Senhor, invocou ao Senhor, invocou ao Senhor, se repete na Escritura. Aquele que estava em desespero invoca ao Senhor, busca ao Senhor, porque reconhece que o Senhor é o Todo-Poderoso. Somente Ele pode mudar a situação. Em meio à sua dor e sofrimento, ela adora a Deus, ela invoca o nome do Senhor. E como diz o filme, é a primeira pessoa na Bíblia que dá um nome para Deus, o Deus que vê. O Deus que vê. Ela que diz: você é o Deus que vê. Dá o nome. Ô meu amado, minha amada, eu aprendo uma grande lição com essa atitude de Agar. Eu posso até não ter como mudar a mim mesmo, ou por mim mesmo, uma situação difícil. Agar não podia fazer nada. Ela não podia fazer nada por ela. Ela não podia se tornar senhora da sua senhora. Ela não podia mudar o coração da sua senhora. Ela não podia mudar o ambiente do lar. Ela não podia fazer nada por si. A situação continuava a mesma. Ela tinha que voltar para casa e se humilhar. Olha só, a situação não mudou, era a mesma. Só que agora ela não podia mais responder sua senhora. Quando a senhora mandasse fazer uma coisa, ela tinha que aceitar mesmo, sim, é isso, e se humilhar. Preste atenção. Muitas vezes a situação não muda, e às vezes até piora. Mas Agar nos ensina que mesmo com uma ordem dessa, ela diz: vou adorar a Deus, vou adorar a Deus. Foi assim com Abacuque, quando ele diz, no capítulo 3, versículo 17,
18 e 19, você conhece o texto? Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na videira, que não haja gado no curral, eu exulto no Deus da minha salvação. Adorador, adorador. Foi assim com tantos outros e pode ser com você e comigo. A situação pode não mudar. Eu desejo que mude para você e para mim, para todos nós. Mas a situação pode não mudar. Talvez pode até ficar pior. Mas a nossa posição deve ser sempre invocar o nome do Senhor. Porque Ele merece ser adorado. O Deus que vê merece ser adorado. Ele é quem tem todo o poder, Ele pode mudar a situação, pode fazer como Ele quer, mas se Ele não mudar, eu devo continuar adorando. Então a última lição sobre o Deus que vê é que Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Adore ao Senhor. A circunstância está difícil para você? Você está sendo invisível para muita gente? Tem gente que está vendo a sua dor e sofrimento e nada faz por você? Você veio a este lugar hoje, ou está nos ouvindo, porque Deus está querendo que você saiba. Ele vê. Ele vê. Ele está atento a cada situação, a cada palavra, a cada dor, a cada acontecimento. Ele é o Deus que vê. Ele pode mudar a situação e pode não mudar, mas as suas promessas, uma vez dadas, não vão ser mudadas. Que promessa Ele tem te dado? Esperas firmemente? Então, minha palavra para você é, como diz o cântico sagrado que cantávamos há muito, né? Fique firme nas promessas. Aguente firme a situação. E lembre-se que há promessas que serão cumpridas no seu tempo para a honra e para a glória de Deus. O Deus que vê. O Deus que vê. Vamos orar. Senhor, Tu és o Deus que vê. E mais que isso, Tu és o Deus que pode mudar toda e qualquer situação. Assim como o Senhor fez na vida de Agar, eu venho te pedir que chegues ao encontro do meu irmão, da minha irmã, de todo que nos ouve, a mim mesmo, Senhor. Eu te suplico, que assim como te revelaste a Agar, faça hoje com meu irmão, com a minha irmã e comigo mesmo. Tu sabes, Senhor, o que nos aflige e que muitas vezes nos faz querer fugir para bem distante. Tu sabes, Senhor, que afronta temos recebido e nada podemos fazer para mudar a situação. Ó Deus, clamamos a Ti que nos oriente e nos diga o que fazer nessa hora difícil, porque o sofrimento e a dor nos têm deixado sem perspectiva, sem termos clareza sobre o que e como fazer. Mas nós queremos Te ouvir, estamos dispostos a Te ouvir, mesmo que a Tua ordem seja difícil de obedecer. Ó Deus eterno, nós já Te agradecemos por todas as promessas maravilhosas que o Senhor tem nos dado. E nós afirmamos diante do Senhor, diante dos homens, diante de todos os seres, que continuaremos crendo, mesmo que tudo esteja sendo contrário. Ó Deus, queremos também, como Agar, invocar o nome do Senhor, pois o Senhor é bendito eternamente. Tu és o Deus que vê. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém.